Bom, para falar sobre esse projeto, não poderíamos ter pessoa melhor, mais capacitada do que a idealizadora, uma das pessoas que foi a fundadora desse projeto, Dona Fátima Brilhante, que está com a gente nos recebendo mais uma vez. Dessa vez agora para falar não da vida pessoal, não desse boom que tem as marcas Famel e Dona Florinda, mas de um projeto que vem mudando vidas, principalmente dessas mulheres detentas lá na Aurim Moura Costa. Nós fomos lá, mostramos, temos aí as imagens, Dona Fátima, de um projeto que surgiu a partir de quê? De quem foi essa ideia, quem viu essa necessidade, enfim. A primeira coisa muito importante é dizer que generosidade, caridade você aprende dentro de casa. Então eu fui criada vendo os meus pais fazendo isso pelo próximo, ajudando sempre as pessoas que mais precisavam. Mesmo eles sendo pessoas humildes, eles sempre buscaram uma forma de ajudar alguém. E aí eu acho que toda pessoa também que consegue se sobressair de alguma forma, deve ajudar alguém. Eu tenho esse pensamento. E eu passava todo dia, quando eu vinha de Fortaleza trabalhar, em frente ali àquele presídio, me incomodava muito saber que ali tinha várias pessoas confinadas, né, porque cometeram coisas erradas, claro, mas que poderiam sair dali com uma história de vida diferente. Elas entraram bandidas, mas elas podem transformar a vida delas e sair de lá como profissionais, porque a partir disso elas vão ter uma profissão que é mais fácil ficar inserida no mercado de trabalho. E aí eu fui à Secretaria de Justiça, conversando com meu cunhado que trabalha no terceiro setor, e ele disse: Fátima, é possível, vá lá e tal. E a gente iniciou um processo. E é um projeto que nos orgulha muito, porque, como eu falei, eu acho que cada ser humano tem que fazer um pouquinho. E o nosso pouquinho é isso, é um projeto que transforma pessoas, que vai fazer com que essas pessoas tenham oportunidade de fazer diferente daqui para frente. Elas só voltam para o crime se elas realmente quiserem, se for da conduta delas, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Hoje, quantas mulheres são beneficiadas? Como foi essa parceria? A indústria, a Famel entrou com o que? O Estado deu uma contrapartida, ajudou também, mostrou-se interessado. Como foi essa relação indústria-Estado, Famel, governo? Na realidade, eles cedem o espaço, o governo do Estado cede todo o espaço, e esse espaço eu reformei, deixei adequado para montar a indústria, coloquei as máquinas, coloquei uma pessoa que faz o treinamento. Eu queria só frisar que o mais difícil de fazer um projeto desse é encontrar pessoas que queiram ficar dentro do presídio, capacitando essas mulheres, porque a palavra presídio, ela assusta, né? O ambiente de presídio assusta, para quem não conhece. E esse espaço que foi cedido, ele foi reformado por nós colocamos o maquinário e a gente leva as peças já cortadas, porque lá não pode ter tesoura, não pode ter nada pontiagudo, é outra dificuldade. E elas fazem peças de malha, peças mais simples, que não precisa de tantos equipamentos, são maquinários mais simples. E também elas fazem acabamentos, como tirar ponta de linha, pregar botão. Então elas fazem um processo mais simples da costura. Mas já passaram, voltando à pergunta que você fez no início, quantas mulheres são? Na realidade, já passaram por esse projeto aproximadamente 200 mulheres. É um projeto que ele não consegue ter um número maior de pessoas ao mesmo tempo, porque você está sempre treinando e alguém está sempre ganhando liberdade. Como elas têm uma redução de um dia na pena, 3 dias trabalhado reduz um dia na pena. Então, as pessoas vão ganhando liberdade mais rápido. Então, você treina, passa pouco tempo com ela dando um resultado como profissional e ela sai. Mas o intuito é esse, não é de ganhar dinheiro com isso. Na realidade, ele muitas vezes tem meses que nem se paga, dependendo da produção que é feita lá. O intuito maior é fazer com que a gente transforme a vida de algumas pessoas através da moda, né? Então, acho que casa muito bem isso. Então, a cada 3 dias de trabalho, um dia reduzido na pena. E essa metodologia de trabalho tem surtido efeitos? A senhora tem informações de pessoas que realmente se inseriram, até mesmo aqui na fábrica? Além desses 3 dias de trabalho reduzir um dia, elas também ganham um valor, que é aproximadamente 75% do salário mínimo.
esse dinheiro fica retido na tesouraria do presídio e elas podem definir para onde vai esse dinheiro. Elas não podem pegar esse dinheiro, mas elas podem dizer, olha, eu quero que deposite na conta do meu filho, ou do meu marido, ou da minha irmã, elas podem definir. E muitas delas guardam o dinheiro pensando em montar um negócio próprio quando saírem de lá. E o fato delas não poderem manusear esse dinheiro, elas fazem uma reserva. Outra dificuldade, quando você perguntou se vem trabalhar aqui, nós damos uma carta de recomendação dizendo que elas estão aptas a ser inseridas no mercado de trabalho, porém, a maioria de fora. Tem muita gente que vem de outros estados, trazendo droga, como mula para os maridos, namorados, enfim. E aí elas têm que voltar para os estados delas. Nós só tivemos até hoje o caso de uma pessoa, duas, que saíram. Uma veio trabalhar aqui na fábrica, passou uns dias. Ela era uma garota de Manaus, tinha 22 anos. E depois de um tempo, ela preferiu voltar para trabalhar dentro do presídio para ajudar as amigas. Então, ela morava em Horizonte e todo dia ela retornava para dentro do presídio. Virou uma instrutora. Ela virou uma instrutora, uma facilitadora. Depois de um tempo, ela foi embora para Manaus, a gente perdeu o contato. E agora nós estamos com outra pessoa na mesma situação. Ela ganhou liberdade e ela todo dia retorna para trabalhar lá dentro. Eu não sei se é porque ela se acostuma com o ambiente, com as pessoas, eu não sei bem o que é. Mas tendo espaço dentro da nossa indústria, elas querendo vir trabalhar aqui, sempre tem esse espaço para costura, elas são muito bem recebidas aqui. Mas o fato é esse, é que elas moram sempre em outros estados. E quando elas saem, elas retornam para os seus estados. E recente teve um caso engraçado, tinha umas 3 ou 4 lá que elas não tinham dentes, né? Elas estavam faltando alguns dentes. E o sonho delas era colocar os dentes. Então, nós temos aqui na empresa uma pessoa que foi até lá, uma assistente social, e viu essa necessidade e levou uma pessoa que é prático, tirou o molde, tudo, e botou os dentes delas e tal. Então, são coisas que para a gente é pequeno, mas para quem está lá dentro, que passa o dia, a noite, aí a gente pode perguntar assim, mas elas só estão lá porque cometeram algum erro. Eu digo assim, eu não quero julgar o que elas fizeram de errado, porque se você ficar olhando por esse lado, você não faz, você não ajuda. Então, acima de tudo, não me interessa para mim o que elas cometeram de erro. O que interessa é o que eu posso fazer para mudar a vida delas daqui para frente. E aí, assim, a minha parte eu estou fazendo. Se elas não mudarem, aí já não é mais comigo, a minha parte eu fiz. Porque, entenda bem, elas já foram julgadas pela lei dos homens e já estão pagando, né, através de uma pena, elas já estão pagando por esse erro. E elas vão ser julgadas pela lei de Deus também, que essa aí é outra coisa que a gente não sabe como é. Mas, assim, acima de tudo, não interessa para a gente o que é que elas cometeram de erro. Você deve fazer visitas periódicas lá no presídio, não sabemos a frequência, Fátima, mas elas sabem que você é idealizadora do projeto, o que você enxerga nos olhares dessas detentas, no que diz respeito ao agradecimento, à oportunidade dada, tem esse retorno recíproco de, ela está fazendo bem para mim? Como é essa sensação? Olha, eu digo sempre que quando a gente faz o bem para alguém, quem mais se beneficia é você. Eu fico muito feliz de sentir a felicidade delas, né? Assim, a oportunidade que está sendo dada. E um dos sonhos delas era me conhecer, porque queria me agradecer pessoalmente pela iniciativa, porque aquilo estava mudando realmente a vida delas. E eu estive lá em novembro, mais ou menos, e elas choram, me abraçam, agradecem, ficam trêmulas, ficam nervosas, né? Porque às vezes elas me pedem mais alguma coisa. Elas me presenteiam com cartinhas, já fizeram trabalhos manuais e mandaram para mim, já bordaram toalhas, fazem algum trabalho artesanal de acordo com a habilidade delas e me mandam de presente. Mas, assim, eu também me sinto muito gratificada quando eu vou, porque eu vejo que eu estou fazendo algo pequeno, mas que está transformando. E isso me deixa muito feliz. Eu gostaria de ter mais tempo para ir mais vezes lá. E também queria dizer aos empresários que têm vontade de fazer isso, que eu me ponho à disposição para dizer quais são os caminhos, que é possível, que é legal fazer, que assim, o espaço que eles... Lá dentro você não parece que está dentro de um presídio, não é uma coisa... É uma coisa organizada, limpa, elas não são agressivas. Claro, a gente não sabe quem é quem, porque as que vão para o nosso projeto já têm uma conduta
diferente, né? Mas é um ambiente que é possível ser feito um trabalho, não tem nada demais. Tem que querer, tem que ter vontade de querer. Bom, e esse trabalho, assim como nós estamos mostrando agora, já foi reconhecido nacionalmente. Nós vamos mostrar aqui nas imagens, enquanto estamos conversando, páginas de uma revista. Qual foi A revista Glamour. A revista Glamour mandou uma equipe aqui no Ceará, e elas fizeram imagens, pegaram depoimentos de algumas detentas. É engraçado que teve história que elas contaram lá que nem eu sabia. E que fiquei sabendo pela revista, quando a revista foi para as bancas. Então é um reconhecimento legal, porque uma das coisas que eu falei na reportagem, vou dizer agora, esse trabalho já existe há mais de 5 anos, eu não faço ele para me promover, a minha pessoa física, porque eu não preciso disso. Mas eu acho que é importante, é um trabalho social que é importante, ou como pessoa física ou como pessoa jurídica, fazer. Seja num presídio, seja numa comunidade carente, seja com adolescentes, seja com idosos, não interessa, sabe? Eu acho que o importante é você ter um pouco do seu tempo, de disponibilidade, um pouco do que Deus já lhe deu como, né, reconhecimento, como ganhos, e repassar de alguma forma. Porque eu acho que se você faz o bem, esse bem retorna para você. E eu não estou preocupada se alguém acha que é bonito, se é feio. Eu considero sempre assim. Eu estou fazendo porque isso foi o que eu aprendi na minha educação e é o que eu procuro repassar como exemplo para minhas filhas, que é de fazer o bem ao próximo. Quero viver a vida e